A questão 10 diz o seguinte: duas dimensões. Na figura 13.15, três partículas pontuais são mantidas fixas em um plano XY. A partícula A tem massa Ma, a partícula B tem massa 2Ma e a partícula C tem massa 3Ma. Uma quarta partícula de massa 4Ma pode ser colocada nas proximidades das outras partículas. Em termos da distância d, em que valor da coordenada x e y a partícula d deve ser colocada para que a força gravitacional exercida pelas partículas B, C e D sobre a partícula A seja nula? Bem, a gente tem a seguinte análise. Vamos partir para a seguinte análise. FB exerce uma força de atração em FA e C exerce uma força de atração também em FA. Temos que a resultante causada pela força FB e pela força FC, ela aponta na seguinte direção. Aí, logo, a gente tem que a força D, ela tem que gerar uma força nesta direção aqui, ó, para que a força resultante em A, ela seja nula. Bem, então vamos primeiro determinar quem é FBC. FBC, ele corresponde à soma vetorial de FB, componente Y, menos FC, componente I. Isso aqui é dado por FBC vetorial igual a Gzão, massa de A. Vamos substituir já a massa de B. A massa de B corresponde a 2A vezes 2Ma dividido pela distância ao quadrado, que seria D ao quadrado. J menos Gzão vezes Ma. A massa de C corresponde a 3Ma dividido pela distância, que é de 1,5 D ao quadrado. Podemos colocar o Gzão, o Ma ao quadrado e o D ao quadrado em evidência, ficando FBC igual a Gzão Ma ao quadrado dividido por D ao quadrado. Aqui tem um I. Multiplicado, abre parênteses, 2J menos 3 sobre 2,25 I. Vamos determinar agora o módulo dessa força aqui. O módulo da força BC, que é a resultante entre a força B e a resultante entre a força B e a força C, o módulo dela é dado pela raiz quadrada disso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado. A gente pode colocar isso aqui para fora, porque a gente vai considerar isso aqui como se fosse uma constante nessa operação. Isso aqui ficaria 2 ao quadrado mais 3 sobre 2,25 ao quadrado. Logo, a gente obtém que o módulo da força resultante é Fzão, é Gzão, Ma ao quadrado sobre D ao quadrado.
Aí o resultado dessa raiz quadrada aqui, ela vai dar, deixa eu dar uma conferida, 2,3854. Bem, a gente tem que o módulo dessa componente aqui da força resultante, ela corresponde a Gzão MA ao quadrado dividido por D ao quadrado multiplicado por 2,3854. 3.854. E a gente sabe que a força resultante sobre A tem que ser zero. Então, essa força aqui, de modo a compensar essa força, eles têm que ser iguais em módulo. Logo, a gente tem que o módulo de FD ele tem que ser um módulo igual ao módulo de FBC. Então, ele tem que ser igual a Gzão MA ao quadrado sobre D ao quadrado vezes 2,3854. E a gente tem que FB pode ser expresso por Gzão vezes MA. Vamos expressar a massa de MD logo em relação a MA. MD é dado como 4MA. Então aqui vai ficar MA ao quadrado vezes 4 dividido por R ao quadrado igual a Gzão MA ao quadrado sobre D ao quadrado vezes 2,3854. Podemos cortar esses termos por serem iguais. Então, rearranjando para isolar R, temos que R ao quadrado é igual a 4D ao quadrado sobre 2,3854. Logo, R é igual a D raiz quadrada de 4 sobre 2,3854. Isso aqui vai dar dando uma conferida, 1,29495 D. Essa aqui é a distância que a partícula D se encontra em relação à partícula A. Mas a gente não quer saber essa distância, que seria essa distância daqui até a partícula D, que, por exemplo, ela poderia se encontrar aqui. Então, isso daqui seria R. A gente não quer saber o valor de R, a gente quer saber o valor de R nas coordenadas x e na coordenada y. Ou seja, a gente quer saber o valor de R vetorial, que seria isso daqui. Para a gente encontrar esse valor, o valor de cada uma dessas componentes, vamos determinar qual é o ângulo qual é esse ângulo aqui. Vamos determinar esse ângulo θ, que é o ângulo que a força resultante de FB e FC realiza com o eixo seminegativo de x. O semi-eixo negativo de x. Esse ângulo θ aqui, também é esse ângulo θ aqui, o que vai nos facilitar a decompor. Então, sabendo esse ângulo, a gente consegue decompor, porque esses ângulos aqui são iguais, são alternos internos. Então, esse ângulo aqui é dado por... Essa daqui é a componente FB e essa daqui é a componente FC. Então, ele é dado como a tangente de FB sobre FC. Então, expressando, temos que G, MAzão ao quadrado, FB ele é 2 vezes MA e FC e MC é 3 vezes MA. Então, aqui vezes 2, dividido
por D, tudo isso aqui ao quadrado, tudo isso aqui vai ser dividido por Gzão, MA ao quadrado, vezes 3, dividido por 2,25, vezes Dzão ao quadrado. Podemos cortar esses termos porque são iguais. Logo, vai sobrar 4,5 sobre 3. Então a gente tem que tangente é na verdade o θ é na verdade o arco tangente de 4,5 sobre 3. E essa resposta aqui é 56,31 graus. Vamos lembrar que quando a gente fizer o valor, vamos lembrar que Rx, que no caso é para a letra A, Rx, ele corresponde a R vezes o cosseno de θ. E para a letra B, Ry, ele é igual a R vezes o seno de θ. Mas lembrando que a posição de D é essa daqui. Ele está no quarto quadrante. Então, Y é negativo. Então, a gente precisa colocar um negativo aqui na frente. Então, fazendo esse resultado, a gente vai obter que Rx é, na verdade, 0,718D e Ry é menos 1,08D. Então, é essa a posição em relação ao eixo coordenado que a partícula D deve se encontrar para que a força resultante em A seja nula.